Política. A armadilha mortal para o adventista. A verdade chocante do envolvimento adventista com a política. Adventista, desperte de uma vez. A política é uma armadilha mortal pronta para engolir o povo de Deus, e você está prestes a cair nela sem perceber. Caos, descontrole, um verdadeiro show de horrores, em um dos debates da Prefeitura de São Paulo. O que vimos foi nada menos que um espetáculo vergonhoso. Datena, tomado pela fúria, partiu para a violência e acertou uma cadeirada em Marçal. E isso é o que chamam de política. Um palco de provocações, brutalidade e disputas egoístas, um verdadeiro vale tudo pelo poder. Mas a verdadeira questão é, onde o adventista se encaixa nessa lama? Será que estamos dispostos a manchar nossas mãos com alianças corruptas e votos que sustentam um sistema podre? A Bíblia e Ellen White são claras sobre o envolvimento do povo de Deus com a política. E pode acreditar, as respostas vão te chocar. Se você acha que sabe o que está fazendo ao apertar aquele botão na urna, é melhor abrir os olhos. Chegou a hora de rasgar o véu da falsa neutralidade e encarar a verdade como ela é. Está pronto para isso? Vamos analisar a situação da cadeirada de Datena em Marçal primeiramente, e em seguida à luz da Bíblia e do espírito de profecia, vamos abrir nossos olhos e compreender o que existe por trás de tudo isso e qual a posição que Deus espera de seu povo, que aliás vem cambaleando nesse aspecto. Durante um debate acalorado entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Cultura, José Luiz Datena, PSDB, agrediu Pablo Marçal, PRTB, com uma cadeira, gerando grande repercussão. O incidente ocorreu após uma série de provocações entre os dois. Marçal mencionou uma antiga acusação de assédio sexual contra Datena, que já havia sido arquivada, e o chamou de Jack, uma gíria usada no mundo do crime para se referir a estupradores. Datena se irritou e respondeu que a acusação já havia sido resolvida, mas Marçal continuou com as provocações, questionando quando Datena desistiria da corrida nesse momento. Datena, visivelmente irritado, foi até o púlpito de Marçal e o atacou com a cadeira, paralisando o debate. Marçal deixou o local e foi para o hospital, enquanto Datena foi expulso do evento. A cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal, após uma sequência de provocações, nos faz refletir sobre o quão distante a política atual está dos valores espirituais de temperança e autocontrole. Marçal, com suas provocações calculadas, e Datena, com sua reação explosiva, ilustram exatamente o que Ellen White nos alertou há mais de um século. Nenhum homem que seja intemperante está em condições de ser confiado com a gestão de um cargo público. Conselho sobre Saúde, página 31. Quando líderes perdem o controle diante de pressões e ataques, eles revelam uma incapacidade de tomar decisões sábias e equilibradas em situações de crise. Ellen White também nos lembra que nenhuma mente intemperante pode discernir corretamente os princípios da verdadeira justiça e equidade. Conselho sobre Saúde, página 33. E esses exemplos nos mostram a seriedade dessa advertência. Diante de um cenário como esse, a questão que precisamos enfrentar é: há algum desses candidatos que realmente possa ser considerado temperante? Será que algum deles está preparado para liderar de acordo com os padrões espirituais que Deus nos chama a seguir? Ou estamos simplesmente sendo levados por líderes que não refletem os princípios de domínio próprio, justiça e retidão que a Bíblia e os escritos de Ellen White nos ensinam a buscar? A Bíblia oferece um panorama claro sobre como os cristãos devem se comportar diante das autoridades. O próprio exemplo de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos mostram que, embora vivamos sob governos humanos, nossa verdadeira lealdade deve estar voltada para Deus. Jesus viveu em um período de opressão romana, onde o governo era muitas vezes tirano e injusto. No entanto, ele demonstrou submissão às autoridades em situações onde não havia conflito com a vontade de Deus. Um exemplo marcante é quando os fariseus tentaram aprisioná-lo com uma pergunta sobre o pagamento de impostos a César. Jesus respondeu sabiamente: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, verso 21. Aqui, ele não desafia diretamente o poder do império, mas mostra que há uma esfera legítima de autoridade humana, enquanto a esfera espiritual pertence unicamente a Deus. Mesmo em sua crucificação, Jesus mostrou uma postura de humildade e submissão diante das autoridades romanas e religiosas, sabendo que sua missão era maior que as decisões injustas dos governantes da época. João 19, verso 11. Ele reconheceu que toda autoridade humana só existe porque Deus a permite, mas não hesitou em seguir a vontade do Pai, mesmo que isso levasse à cruz. Os apóstolos também deram um exemplo claro sobre como os cristãos deveriam se comportar diante das autoridades. Em Romanos 13, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo instrui: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus,
e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aqui, Paulo destaca a importância de respeitar as autoridades, pois elas foram colocadas por Deus, mesmo que às vezes suas ações sejam questionáveis. Contudo, esse princípio não significa obediência cega. Em Atos 5, verso 29, Pedro e os outros apóstolos foram claros ao dizer às autoridades religiosas: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, após serem proibidos de pregar o Evangelho. Isso mostra que, embora os cristãos devam respeitar as leis humanas, quando essas leis contradizem diretamente a vontade de Deus, a obediência a ele deve prevalecer. Os cristãos são chamados a serem pacificadores, Mateus 5, verso 9, e a darem um bom testemunho diante dos governos. Paulo, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, encoraja os crentes a orarem pelos governantes e por todos que estão em posição de autoridade, para que possamos viver vidas tranquilas e piedosas. O cristão deve sempre buscar a paz e a justiça, sem ser motivo de escândalo ou desordem, mas também sem comprometer sua fé ou princípios. Ellen White, em consonância com esses ensinamentos bíblicos, também orienta sobre o respeito às autoridades, desde que isso não signifique comprometimento com princípios contrários à vontade de Deus. Em seus escritos, ela destaca que devemos ser cidadãos exemplares, porém sem nos envolvermos com práticas ou políticas que possam desviar nossa lealdade de Cristo. O comportamento de Cristo e dos cristãos dos tempos bíblicos diante das autoridades nos ensina a importância de equilíbrio. Enquanto somos chamados a respeitar e orar por nossos governantes, nossa lealdade final deve sempre estar voltada para Deus. Quando as leis humanas entram em conflito com as leis divinas, como Pedro afirmou, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ellen White, em seus escritos, oferece orientações claras sobre a relação que os adventistas devem ter com a política, especialmente no que se refere ao ato de votar e ao envolvimento com partidos políticos. Ela adverte sobre os perigos de se envolver profundamente em questões partidárias e de apoiar candidatos que não refletem os princípios de Deus. Ela destaca a necessidade de cautela ao exercer o direito de voto, advertindo que a escolha de líderes deve ser guiada por princípios espirituais, não por lealdades partidárias. Em Fundamentos da Educação Cristã, página 475, Ellen White afirma: os que estão por toda parte empenhados em tornar o mundo melhor devem evitar cuidadosamente qualquer ação que possa envolver as igrejas nas disputas políticas. O povo de Deus não deve colocar a si mesmo nas fileiras de partidos políticos. Essa citação reflete a preocupação de Ellen White em manter a Igreja Adventista afastada das divisões políticas, que podem prejudicar o testemunho cristão e criar tensões desnecessárias entre os membros. Ela também afirma que não podemos, com segurança, votar em partidos políticos, pois não sabemos por quem estamos votando. Não podemos, com segurança, colocar-nos sob liderança de homens que são dominados por um espírito que os leva a transgredir os mandamentos de Deus. Fundamentos da Educação Cristã, página 475. Ellen White também alerta sobre o perigo de a Igreja se envolver diretamente com políticos ou buscar influência política para promover seus próprios interesses. A Igreja Adventista deve manter sua independência das disputas e alianças políticas, focando sua missão na pregação do Evangelho e na preparação do mundo para a segunda vinda de Cristo. Ela destaca que o verdadeiro poder da Igreja está na sua mensagem, não no apoio ou influência de governantes terrenos. Em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 244, ela adverte: o povo de Deus reconhecerá o governo humano como uma ordenação divina e ensinará obediência às autoridades como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar que nossa primeira lealdade é com Deus. Isso significa que, embora respeitemos as autoridades e o processo de governo, nossa fidelidade maior está em obedecer a Deus, mesmo que isso signifique ir contra certas leis ou políticas humanas. Ellen White nos adverte a não permitir que as divisões políticas desviem os adventistas da sua missão. O foco deve ser em princípios eternos e na proclamação da verdade, não em agendas ou ideologias políticas. Quando os que professam ser guardadores dos mandamentos de Deus unirem-se com as forças do mundo, eles demonstram que não estão em harmonia com os princípios de Cristo. A obra de Deus neste mundo é espiritual em sua natureza e não pode ser promovida por instrumentos humanos que não têm fé. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 124. Historicamente, a união entre Igreja e Estado resultou em tragédias, como vimos durante a Idade Média com a Inquisição, quando a Igreja Católica, em aliança com o poder político, perseguiu e matou milhares em nome da fé. Esse exemplo sombrio nos lembra do que acontece quando a religião se mistura com o poder temporal. A liberdade é destruída e a verdadeira adoração é substituída pela coerção.
Ellen White foi enfática ao dizer que não devemos apoiar políticos que possam impor leis contrárias à vontade de Deus, especialmente aqueles que defendem a imposição do domingo como dia de guarda. Ela alertou: não devemos votar em homens que irão impor leis obrigando a observância do domingo. Fundamentos da Educação Cristã, página 475. Isso é um alerta sério para todos os adventistas, especialmente em um tempo em que a liberdade religiosa está sendo ameaçada. Quando apoiamos líderes que promovem leis que violam a liberdade de consciência, estamos traindo os princípios que Deus nos chamou a defender. Diante dos ensinamentos divinos, quero que você responda: é ou não é uma cadeirada em muitos adventistas que, ao invés de se preocuparem com o reino de Deus e na sua provisão, buscam alianças políticas para a realização de seus projetos? A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira Carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Portanto, como adventistas devemos seguir a seguinte postura: respeitar as autoridades, mantendo em mente que os preceitos divinos estão acima de tudo, e não se envolver em discussões ou alianças políticas. Afinal, nosso reino não é desse mundo. Cristo em breve voltará, deve ser sempre o nosso lema.